Fala, família Barrados! Hoje eu tô no modo carioca, o calor aqui tá insuportável. Mais cedo, eu passei ali pela praia de Copacabana e acredite quem quiser, a água da praia evaporou de tanto calor. Acredite quem quiser. Mas agora vamos para os nossos palpites para a 24ª rodada do Brasileirão Série A. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 23ª rodada. Editor, põe na tela. Palpite para Galo contra Botafogo. 2-0 para o Galo, foi o palpite. Placar do jogo, 2-1 para o Galo. Acerto de vencedor. Coxa contra Corinthians, palpite 1-0 Coringão. Placar do jogo, 1-0 Coringão. Acerto cravado. Fortaleza contra Goiás, palpite 2-1 Fortaleza. Placar do jogo, 1-1. O primeiro erro. Palmeiras contra Atlético Paranaense, palpite 2-0 Porco. Placar do jogo, 3-0 Palmeiras. Acerto de vencedor. Palpite para Santos contra Sport, 2-1 Santos. Placar do jogo, 4-2 Santos. Acerto de vencedor. Bahia contra São Paulo, palpite 1-0 São Paulo. Placar do jogo, 3-1 São Paulo. Acerto de vencedor. Atlético Goianiense contra Inter, palpite 2-0 Inter. Placar do jogo, 0-0. Segundo erro. Vasco contra Ceará, palpite 1-0 Vasco. Placar do jogo, 4-1 Ceará. Mais um erro. E, fechando a lista, Fluminense contra RB, palpite 2-1 Fluminense. Placar do jogo, 0-0. Mais um erro. O jogo entre Grêmio e Flamengo não teve palpite, porque o jogo foi adiado. Então tivemos 5 acertos nessa rodada, sendo um deles cravado. 5 acertos em 9 possíveis. Um acerto cravado no meu Coringão. Fui bem demais. Bom, vamos para os palpites para a próxima rodada. Mas antes, tenho uma novidade. É a participação do João. Ele dá palpites na Série B, mas atendendo a pedidos, dará palpites em um jogo na Série A. É no jogo do Flusão, time para qual ele torce. Devemos ter alguns momentos clubistas daqui para frente, mas vamos ver como vai ser isso. Então, editor, roda a nova vinheta do Barrados. We the beautiful in the gold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the gold. The US gon' take home the gold. O Fortaleza tropeçou jogando contra o Goiás. Eu esperava muito mais do Fortaleza. O Corinthians ganhou do Coxa, uma boa vitória fora de casa. Uma vitória muito importante para o meu Coringão. Bom, eu aposto no meu Corinthians para essa próxima rodada. 2-1 Corinthians para cima do Fortaleza é o meu palpite. O Botafogo tá mal demais no Brasileirão. 4 derrotas seguidas. Mas o salvador da pátria chegou, Barroca, o mesmo que foi demitido ano passado pelo Botafogo por maus resultados. Esse ano passou pelo Coxa, foi demitido por maus resultados. Estava no Vitória, lutando para não cair para a Série C. Esse é o salvador do Fogão. Bom, agora pegam o Mengão. Mengão, tenha piedade do Fogão. Aposto totalmente no Flamengo. 3-0 Mengão. Fui promovido, hein? Vocês pediram e eu agora vou dar um palpite. Um palpite na Série A. Vocês pediram, um cara que pediu. Muito obrigado você que pediu aí, cara, pra eu passar vergonha agora na Série A. Não bastava na Série B, não é verdade? Vou dar um palpite pra quem? Flusão aqui, ó. Flusão.
Fluminense e Atlético Paranaense. Jogo complicado, hein? Tem o Walter lá, lei do ex. Vou dar um palpite de 1-1. Espero que seja esse palpite. Lógico que não, quero que ganhe. Mas eu vou colocar 1-1 aí. O Bahia vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão. 2 derrotas jogando mal. E o Ceará conseguiu uma grande vitória contra o Vasco. O Ceará parecia que estava no quintal de casa jogando contra o Vasco. Foi uma humilhação do Ceará para cima do Vascão. Bom, nesse jogo contra o Bahia, eu aposto em um empate. 1-1 é o meu palpite. O Curitiba é um forte candidato ao rebaixamento. Acredito que é um dos times que vai ser rebaixado para a Série B. O RB jogou contra o Fluminense, não fez um grande jogo, mas em compensação não perde a 4 jogos, sendo nesses 4 jogos 2 vitórias e 2 empates. Eu aposto no RB. RB 2-0 é o meu palpite. O Coxa é muito ruim. O Santos começou voando contra o Sport. Depois teve uma queda de rendimento ali no primeiro tempo, mas voltou mais ligado ainda no segundo tempo. Conseguiu uma grandíssima vitória. Agora pegam o Palmeiras. Clássico. O Palmeiras não teve dificuldades para ganhar do Atlético Paranaense. Eu aposto no Palmeiras. Palmeiras 2-1, mesmo jogando fora de casa, o meu palpite vai para o Verdão. O Grêmio não perde há 8 jogos no Brasileirão. Tá bem demais. O Vasco tá numa fase horrível. Foi humilhado dentro de casa jogando contra o Vozão. Foi terrível a partida do Vasco, coisa para esquecer mesmo, muito mal. Não tem como não apostar na vitória do Grêmio nessa partida. Aposto no 3-1 Grêmio. O Galo vem de vitória tranquila para cima do Fogão. O Inter não vence há 6 jogos no Brasileirão. Tá mal demais sob o comando do Abel Braga. O Inter desandou sob o comando do Abel Braga, cada vez pior o desempenho do Inter. Eu aposto no Galo do Sampaoli. Palpite de passeio. 3-0 Galo. O dinizismo tá bem demais lá no São Paulo. 14 jogos sem perder no Brasileirão. Pode chegar nesse jogo contra o Sport líder do campeonato, porque tem um jogo atrasado, joga antes desse jogo aí contra o Sport, joga contra o Goiás. Bom, o Sport vive um momento totalmente oposto ao do São Paulo. São 3 derrotas seguidas, vive uma má fase o meu Leão. Bom, não tem como não apostar no dinizismo. Palpite 2-0 São Paulo. Clássico goiano no Brasileirão. O Atlético Goianiense vem de empate contra o Inter. Podia ter sido melhor. Jogou parte do segundo tempo com um jogador a mais. O Goiás é o último colocado e ainda joga antes desse jogo aí contra o Atlético, joga contra o São Paulo. Então chega mais desgastado. Eu aposto no Atlético Goianiense, palpite 2-1. Bom, e esses são os palpites para a 24ª rodada do Brasileirão Série A. Se inscrevam no canal, é de graça. E aqui a gente dá o suor literalmente pelo canal. Tô todo suado. Se inscrevam, compartilhem, deixem seu like. É muito importante pra gente. Valeu, fui!